Eu só sei que quando você, jovem, dá um passo em direção às drogas, você também está sendo culpado de todos esses inocentes que morrem de bala perdida. Pessoas que só querem viver sua vida. Pessoas que, pela infelicidade do destino, estão morando ali, no meio de fogo cruzado, no meio de guerra. Não se faz guerra em meio de pessoas. Não se faz guerra em meio de pessoas inocentes. Uma guerra que nunca resolve. Sinceramente, eu preferia que, no momento em que vivemos, que as pessoas liberassem as drogas. Infelizmente, temos que chegar a uma medida para ver se muda isso. Porque não está adiantando, a situação não está resolvendo. O que falta nesse país é investir em educação. O primeiro passo que você dá em direção às drogas foi sem vergonhice sua. Aí depois não querem que tenha uma internação compulsória. Não querem. Sinceramente, imagina você no fundo do poço, perdido nas drogas. Você não vai querer uma internação compulsória, mas se te libertarem, depois você vai agradecer. Por quê? Porque você estava perdido. Você estava perdido e se ninguém te estendesse a mão e te tirasse do fundo do poço, você por si só não sairia do fundo do poço. Infelizmente, você que dá um passo para as drogas, você contribui para a morte de pessoas inocentes, pessoas que morrem de bala perdida, pessoas que não chamam de bala perdida, são balas encontradas. Um fuzil que solta 900 tiros, 700 tiros por minuto não é bala perdida. Infelizmente, chegamos a esse ponto. O governo não investe em educação para tirar essas crianças das drogas. A educação que mostra que esse caminho não é certo, não é bom. Até o cara que está na criminalidade, ele sabe que aquele caminho não é bom. Mas ele olha o governo vendendo cigarro e matando milhões de pessoas. Por que ele não pode vender aquilo? Já imaginou como que essas pessoas veem o governo? As injustiças do governo? Não estou aqui para apoiar a bandidagem, não estou aqui para apoiar a marginalidade. Eu estou aqui para mostrar um caminho, que nós temos que ter um caminho. O que não pode é o pai de família sofrer a morte de um filho morto de bala perdida. Não se sabe também se atiram nessas pessoas para fugir. Não sei, eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro. É uma bagunça. Devíamos estar indignados. Mas não com a bandidagem, não com as drogas. Devíamos estar indignados com a política. Devíamos estar indignados com a corrupção, porque se não investe na educação, não dá oportunidade para os jovens largarem essa vida errada. Se não dão um emprego de qualidade, não mostram para essas pessoas que é melhor trabalhar do que roubar. É melhor trabalhar e ter o seu travesseirinho para você descansar a sua cabeça do que você sair por aí e arriscar a sua vida. A sociedade não está ajudando. E na hora de votar, colocam qualquer pessoa no governo. Pessoa com discurso de ódio. Libera as armas e manda o presidente fazer um discurso de ódio para você ver o sangue que vai acontecer aqui nesse país. Um monte de gente na política que parece no seu discurso que está indignado, eles não estão nem aí. Muitos deles não estão nem aí. Quando vão fazer uma investigação na vida deles, eles lutam com todos os meios para não ser investigado. Que transparência que vocês têm. Quem não deve não teme. E quem teme tem que pagar o preço. Então nós estamos numa época em que ou é tudo ou nada, ou vai ou racha. É independência ou morte. Ou isso daqui vai para frente ou vai afundar de vez. Muita gente vai sofrer se isso aqui afundar. Nós estamos na era da conscientização da política, do que fizeram anos e anos. E não adianta achar que pode culpar um só, porque todos esses corruptos são farinha do mesmo saco. Não adianta. Tem que passar a peneira e tirar toda a sujeira. Você vê
igreja se envolvendo dentro da política e se sujando dentro da política. Ao invés de estar ali para ajudar a mudar, não, tá para fazer parte da sujeira. Eu não nasci para ser hipócrita. Eu não nasci para ser estúpido. E aí fazem discurso achando que o seu intelecto pode livrar ele de alguma coisa. Intelecto para mim não serve para nada. Pega o seu intelecto e joga na lata do lixo. Fariseus hipócritas que vocês são. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não estaria com um discurso de amor para vocês, não. Estaria chamando vocês de sepulcro caiado, de raça de víbora, porque vocês são os assassinos desse país. Ainda mais vocês que conhecem o Evangelho de Cristo, conhecem a verdade. É de se esperar até mesmo das outras pessoas que são nascidas da carne, que só se inclinam para as coisas da carne. Mas quem é nascido do Espírito não pode se esperar isso. Então, às vezes estão pensando que Deus está querendo dar uma coça nesse povo perdido. Não, Ele está querendo dar coça em você, cristão. Que se envolveu na política, se sujou, se contaminou. Às vezes a pessoa acha que a coisa por não estar na lei não quer dizer que a falta de ética ela não deve se preocupar. Não está na lei, mas não é ético. Tem que ser transparente, o cristão tem que ser transparente. Paulo ensina isso. As pessoas não devem olhar para a gente com uma má impressão. Faça tudo para não dar uma má impressão. As pessoas já por si só debocham do Evangelho de Cristo. Se tiver uma má impressão envolvida, é pior ainda. Então faça tudo na transparência, para quando você for acusado, pelo menos te acuse daquilo que você não fez. Tem um monte de alma sedenta aí, esperando uma igreja séria, esperando uma igreja com compromisso com a verdade. Não uma igreja manipuladora que manipula você para votar no Collor e depois para votar em Bolsonaro, como a Igreja Universal fez com o seu Bispo Macedo. O mundo não está esperando isso, não. Agora o filme Nada a Perder. Estou perdendo pela segunda vez, graças a Deus. Quero continuar perdendo até o 10. A história real, fictícia do Bispo Macedo. E não é só ele não, a crítica é contra todos. Esses corruptos que roubam as pessoas, que não deixam o evangelho verdadeiro e puro desenvolver-se. Ficam aí infamando o caminho da verdade. Eu não sei o que Deus vai fazer nesse país, não. Mas a cobra vai fumar. E aqui não tem discurso de ódio, não. Aqui tem discurso de transparência, de verdade. Não se usa a Bíblia para pregoar ódio como o senhor Bispo Macedo fez aí, que amaldiçoou as pessoas que não votaram no Collor e agora quer amaldiçoar o povo que não votou no Bolsonaro, da igreja. Vocês nunca leram o que está escrito lá? Conduzir o rebanho não como quem tem domínio dele. Você vai prestar as contas, seu Bispo Macedo, você vai prestar conta a Deus. Não adianta fazer filme, né? O que busca a sua honra já não é honra. Não adianta fazer filme, mandar a igreja toda comprar um ingresso para distribuir para os outros. Isso para mim não é honra. O filme pode ser até bom, mas é uma mentira. A história mentirosa do Pedir Mais Cedo. É essa a verdade. Nua e crua, assim. E as pessoas riem, debocham. E quando debocha de você, está debochando da igreja, do Evangelho de Cristo. E isso é muito feio, muito grave. Vocês acham que não é grave? É muito grave, porque essas pessoas precisam de uma referência, elas precisam de uma referência. Uma igreja que seja transparente, uma igreja que não precise ficar mendigando dinheiro na televisão. Não há necessidade de pedir dinheiro hoje em dia, não há. Você tem internet, os pastores podem muito bem pregar e colocar suas pregações na internet gratuitamente. Não existe necessidade mais. Ah, se Paulo tivesse a internet. A internet é simplesmente quando você quer Jesus, você abre a internet e busca. E a palavra de Deus é forte para poder te sustentar contra tudo de sujo que tem na internet. Ela é forte, ela é poderosa, ela é mais cortante que espada de 2 gumes. Mas aí a pessoa abre na internet e venha para a corrente de não sei o que, venha para a libertação de não sei o que lá. Um monte de piada gospel. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Não tem necessidade de mais libertação. Você já é livre. É só andar na verdade. Não tem que ficar mais tendo medo de
do que está fazendo lá na macumba, ou saber o que está lá, como esse livro Exu, Caboclo e Heresia, do Bispo Macedo, que te instrui acerca do que estão fazendo contra você. Tem uma arma contra o povo de Deus prevalece. Se de fato você entende isso, se de fato a verdade foi manifesta no seu coração. O que eu estou pregando hoje, muita gente não pode não entender. Mas eu sei que no futuro vai compreender isso que eu estou falando. Enquanto isso, a igreja vive a hipocrisia. Pessoas fazendo gestos de arma, de violência, apoiando um cara que apoia a tortura. Quem não é evangélico, mas é transparente, que é racional, consegue compreender isso, gente. A vergonha que vocês estão causando no mundo. E as pessoas olham para vocês e dizem assim, como é que pode um cristão apoiar ao mesmo tempo o amor e a maldade? Como que pode isso? É isso que distancia as pessoas de Cristo. É a hipocrisia. Não adianta você ter os melhores discursos se você é um hipócrita. E quando eu falo hipocrisia, eu não falo nem na questão de você ser pecador, você ser falho. Não é esse tipo de hipocrisia. Eu falo na hipocrisia de você ir ao cúmulo de pregar a verdade e ao mesmo tempo botar a injustiça dentro da igreja. Permitir a injustiça na sua vida. Seguir um guia cego. Quando as pessoas olham você seguindo um guia cego, elas pensam assim, esse cara é louco, não importa mais o seu discurso. Porque como é que ele não consegue enxergar que o líder dele é um ladrão, um corrupto? Ele não consegue enxergar. Ele não consegue compreender. Se ele não consegue, como é que ele vai trazer compreensão para mim? É assim que o mundo vê vocês. Vocês primeiro precisam se libertar. Paulo chama esses de impuros na fé, por isso, porque eles contaminam. Eles não deixam entrar os que querem entrar. Tem gente que está sedenta pelo Evangelho. Elas querem ver o Evangelho fazendo diferença na vida das pessoas. Elas não são ruins de coração. Elas sabem muito bem discernir o que é bom e o que é ruim. Deus deu essa capacidade. Elas podem não seguir o bom ainda, mas elas sabem discernir. Então elas só querem uma esperança para que elas possam dizer assim, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Realmente aqui se prega a verdade absoluta. Aí elas acham uma referência. Aí sim elas seguem ao verdadeiro Deus. Aí assim a palavra de Deus flui tranquilamente, puramente no coração delas. Então nós estamos vivendo uma época em que nós estamos cuspindo de volta o lixo em cima de vocês. Essa geração, nós somos a geração Coca-Cola que não aceita a hipocrisia dos líderes da igreja. Tem muitos ainda que aceitam. Então vamos romper essas barreiras. A única forma de romper é desmentir o que eles pregam. Se eles pregam isso aqui, usando isso aqui na Bíblia, nós vamos com isso aqui da Bíblia e vamos mostrar que aquilo tudo é uma mentira. E aí, meu irmão, o poder da palavra que vai fazer toda a diferença. Tem gente que pensa que a gente está pregando contra uma igreja porque nós queremos essas pessoas para a nossa igreja. Não tem igreja nenhuma, não. A pregação da palavra não está presa em quatro paredes. É o Evangelho de Cristo contra a corrupção. É o Evangelho de Cristo contra a mentira. É a verdade batendo na mentira. Com certeza. Pode não vencer hoje, mas já está vencendo.